Olá a todos, sou o Padre Diego Bettoni. Comecei um pouquinho antes para poder me organizar, agora já vou poder compartilhar em outras páginas para que assim, às 8 horas, possamos começar pontualmente a nossa conversa sobre o método diagnóstico espiritual. Então aqui, compartilhar em uma página. Rafael, seja bem-vindo a essa transmissão. Método aqui, vamos compartilhar aqui também, nessa página. Muito bem. Então, agora sim, 8 horas. Boa noite a todos, eu sou o Padre Diego Bettoni, estou aqui para conversar um pouquinho sobre o que significa esse método diagnóstico espiritual. Então, pedindo a bênção de Deus, que Ele esteja aqui conosco, vou iniciar lendo o número 44 do Catecismo da Igreja Católica, que nos diz assim: o homem é, por natureza e por vocação, um ser religioso, porque provém de Deus e para Ele caminha. O homem só vive uma vida plenamente humana se viver livremente a sua relação com Deus. Então, o diagnóstico espiritual é justamente isso, a nossa relação com Deus. Muito bem. Então, boa noite a todos que estão chegando, a Maria Toscan, Nizete, Maria Cardoso, sejam bem-vindas. Então, o método diagnóstico espiritual. Então, ele trata-se de um processo que busca identificar o nível espiritual do indivíduo, da pessoa, no estágio de vida atual. Claro que também é para se dar conta da presença de Deus em toda a sua vida, mas de maneira especial no estágio de vida atual. E tem como objetivo auxiliar o crescimento justamente na vida espiritual. Sabemos que a pessoa humana, ela tem essas 3 dimensões, ela é corpo, mente, espírito. O espírito é transcendente, ele está aberto ao eterno, aonde nos colocamos em contato, em união com Deus, somos um ser aberto para receber essa amizade divina. Então são 3 dimensões e elas não são independentes. É uma só pessoa. Eu sou o Padre Diego, não é que eu posso aí querer dividir corpo, alma, mente, então, não, sou uma só pessoa, não é algo que são independentes. Uma interfere na outra. Então, se eu tenho um problema no corpo, um sofrimento, uma dor, também vai atingir a minha parte psicológica, o meu espiritual, e assim também no espiritual, se está plenamente em união com Deus, em graça de Deus, isso também vai ajudar toda a minha pessoa. Então, uma visão integral da pessoa, como criatura e como filho e filha de Deus. Então a Maria está pedindo a minha bênção, que Deus lhe abençoe e abençoe a todos vocês. Então, não são dimensões independentes, mas a gente pode distingui-las para analisar e desenvolver cada uma delas. Então, Padre Diego, e o diagnóstico espiritual? Trata e busca cuidar do indivíduo em todas as suas dimensões, porém com ênfase na dimensão espiritual. Não é apenas uma orientação, é isso que nós vamos ver agora, que eu vou buscar explicar esse método que eu fui desenvolvendo nesses anos, aperfeiçoando, organizando, porque eu fui vendo a necessidade. Eu vou comentar para vocês sobre essa necessidade. Então, toda análise se desenvolve em um ambiente sem distrações externas, é algo pessoal. Alex Gil,
né, que entrou agora, está assistindo, um abraço, grande colaborador lá em Cazuza Ferreira. Então, quantas coisas bonitas estivemos participando com a graça de Deus, com a presença de Deus. Então, se desenvolve um ambiente sem distrações externas e com discrição e confidencialidade. Então, o diretor espiritual, nesse caso, o Padre Diego, que sou eu, e o indivíduo, realiza e busca compreender todas estas etapas que eu vou comentar do diagnóstico espiritual, e é um processo que tem mais ou menos o tempo estimado entre 1h30 e 2 horas. Então é uma conversa, algo pessoal. O padre não está para dizer como vai ser a vida da pessoa ou o que ela deve fazer. Não, cada um na sua liberdade faz as suas escolhas. Mas é justamente para identificar, de maneira até objetiva, como está a nossa vida espiritual. Mas, Padre Diego, fale mais um pouco sobre isso, porque tem o sacramento da confissão, tem também na tradição da igreja aquilo que chamamos de direção espiritual, e agora você vem falar no diagnóstico espiritual. Pois bem, a confissão é um sacramento, é sacramento da igreja. Podemos pedir orientações, até às vezes a gente pede alguns conselhos, direção espiritual, mas o sacramento da confissão é o lugar que somos abraçados pela misericórdia de Deus, falamos, colocamos para fora os nossos pecados, recebemos sim uma penitência, temos o coração contrito, no sentido que nos arrependemos dos nossos pecados, porque Deus só pode nos perdoar se realmente a gente quer receber o perdão de Deus, e aí vem a absolvição. Olha só, aí temos a certeza visível do perdão de Deus. Então é uma graça invisível que é transmitida através de sinais visíveis instituídos por Cristo. É o sacramento da confissão. Então, é para o perdão dos pecados. Claro que se poderia falar muito mais coisa, não estou aqui para dar uma aula de teologia, mas só para a gente distingui-las. Aí temos a direção espiritual, que é todo esse caminho que a gente faz, porque a nossa fé cristã, seguir Jesus Cristo, não significa só não cometer pecado, passar a vida inteira cuidando para não cometer pecado. Pô, se eu cometo, eu peço perdão. O importante é não ficar, não ficar caído, certo? O que Jesus, Deus, ele aceita até mesmo o nosso fracasso. Não tem problema. O que ele não aceita é o nosso desânimo. A gente tem que levantar-se, ser humilde, pedir perdão, ir para frente. Mas a nossa fé cristã é muito mais do que não cometer pecado. É fazer o bem. E nesse caminho de fazer o bem, de amar a Deus, amar o próximo, pois se eu cometi algum pecado contra Deus, algum pecado contra o próximo, eu peço perdão, confiar que a misericórdia de Deus é muito maior do que qualquer pecado que eu possa cometer. E se eu estou arrependido, pois então eu abro meu coração e aceito esse abraço maravilhoso. Eu sou uma pessoa apaixonada pelo sacramento da confissão, porque esse abraço misericordioso. Eu mesmo me confesso uma vez por semana, porque realmente é maravilhoso receber esse abraço, ver como Deus está sempre conosco. E a direção espiritual justamente é porque queremos crescer na nossa amizade com Deus e nosso amor ao próximo. Então, temos essa orientação, esse caminho, para que a gente possa conhecer as nossas qualidades, reconhecer também os nossos defeitos e buscar organizar a nossa vida espiritual para que a gente possa crescer nessa amizade com Deus. Por isso é importante ter um diretor espiritual, um pai espiritual, orientador espiritual, como vocês quiserem chamar. É interessante também para ter uma visão não só subjetiva, mas também, vamos dizer assim, objetiva da nossa vida e buscar ajuda para crescer no nosso amor. Não adianta chegar diante de Deus e dizer assim, o jardim da minha vida está aí, não tem nenhum capim. Tá, mas
o que você plantou. Então, não é tanto ficar cuidando para não ter capim, mas é crescer em todas as dimensões. Mas eu reparei, na minha vivência, como sacerdote também, antes ainda no seminário, nas missões, como estudante, etc., nos grupos de jovens, que tem um passo anterior à direção espiritual, que eu considero esse diagnóstico espiritual, para analisar como estou, como está o meu nível espiritual no estágio de vida atual, como eu estou, para saber da onde que eu tenho que partir. Por quê? Porque eu reparei que, agora que eu estou no 7º semestre de psicologia, então eu falo tanto em psicodiagnóstico e até na área médica do diagnóstico, e importante, antes de tudo, é fazer um bom diagnóstico para saber da onde que eu tenho que partir, o que está acontecendo, para que realmente eu possa ter uma boa orientação e saber traçar um caminho para tratar isso ou para melhorar em algum aspecto. É importante fazer esse momento. Então, eu pensei, bom, por que não fazer esse diagnóstico? Tanto é assim que eu muitas vezes não tenho tempo, a gente gostaria, de poder ter todo o tempo do mundo, de poder orientar mais e mais pessoas, mas o nosso tempo é limitado, a gente não tem como dar direção espiritual para mais do que aquele número. Então eu pensei em uma coisa que eu posso partilhar, uma coisa que eu posso ajudar, é justamente numa sessão, que eu falei no início, que tem o tempo estimado entre 1h30 e 2 horas, pois fazer esse diagnóstico, e aí, agora eu vou falar um pouquinho do método, para que a pessoa, ela mesma, possa fazer as suas escolhas, possa traçar um caminho. Então, vamos dizer assim, mas padre, essa experiência, pois bem, eu não é para falar, eu não estou aqui para falar dos meus estudos, etc., mas é importante da onde nasceu. Então, eu tenho 10 anos de padre, certo? Acompanhei jovens, adultos, adolescentes, crianças, no Brasil, na Espanha e na Itália de maneira particular. Também estive em alguns outros países, em peregrinações, e como é importante, as pessoas perguntam, padre, como está? Ou está pensando que está de uma maneira, ou tem uma visão da vida espiritual? Então, eu fui percebendo também nos diversos estudos, claro, como eu falei, toda a minha vida, meu ensino médio, ensino fundamental, eu fiz num colégio católico, e eu agradeço muito os laçalistas, foi no colégio Nossa Senhora do Carmo, eu agradeço muito os valores que eles me transmitiram, também o exemplo deles de tratar com as pessoas. Depois fui fazer faculdade, eu sou de Caxias do Sul, e fui para Porto Alegre para fazer publicidade e propaganda. Depois eu tranquei o curso para fazer o NPOR, que é o serviço militar. Depois eu voltei e com 21 anos, então, eu decidi, aí tem toda a história da vocação, do chamado, Deus me conquistou, foi realmente dentro da universidade. Então, entrei no seminário, fui missionário, e aí pude também conhecer através da literatura, da história, do curso, vamos dizer assim, de humanidades clássicas, lá em Salamanca, na Espanha, depois a filosofia, a teologia, o próprio mestrado em teologia moral, algumas especializações como MBA em gestão de pessoas. Também eu não quero assustar ninguém, mas tudo isso aí dá esse conhecimento, ou pelo menos a gente pode tocar um pouco, porque o ser humano ele tem esse mistério, o que é a pessoa humana, mas a gente pode tocar um pouquinho mais nessas relações. Então, essa especialização em exorcismo e oração de libertação, lá em Roma, também
a especialização no sacramento da penitência e no fórum interno, tudo que é questões de consciência na penitenciaria apostólica, no Vaticano, o curso internacional de educadores lá em Varese, na Itália. Então, e agora cursando também o 7º semestre de psicologia e algumas outras coisas também, curso de testes projetivos. Todas essas coisas foram me ajudando a conhecer mais o ser humano, primeiro conhecer mais a mim mesmo. E aí eu fui montando esse método que tem 10 passos. Então, ele começa com uma entrevista, né, onde a pessoa vai contar para o seu orientador a sua vida, mas sempre numa visão espiritual, da presença de Deus. Vai comentar, claro que, como eu falei, o ser humano que é corpo, mente, espírito, são dimensões, mas ele é um só. Mas é mais focado na presença de Deus. Então começa com uma entrevista, certo? E depois tem alguns testes, que não são testes psicológicos, nada disso, mas são testes que eu fui formulando, que eu fui organizando, testes espirituais para ter esse diálogo. Então são diversos passos, eu não quero agora comentar todos esses passos, mas são 10 que vai acontecendo nesse tempo entre 1h30 e 2 horas, até o momento que chegamos no 10º passo, onde com essa conversa, como eu falei, o diretor espiritual não está para dizer para a pessoa qual é a sua vocação ou o que ela deve fazer, ela é livre. Mas nesse diálogo, nessa conversa, certo? Se organiza alguns pontos e lhe propõe construir o que eu chamo, a Inês está pedindo uma bênção, que Deus lhe abençoe. Então, proponho construir um mapa organizacional, que eu chamo mapa organizacional, que ele está formulado em 3 pilares: na vida espiritual, no serviço aos irmãos e na formação no campo doutrinal. Porque a gente vai vendo, porque às vezes sim, o campo espiritual, sim, a minha oração, tal, tá, mas como está o serviço aos irmãos? Como está o campo doutrinal? Às vezes não se conhece a doutrina. Então é pouca razão, né? Então a gente vai se organizando nesses 3 pilares, certo? Até mesmo porque a igreja, o corpo místico de Cristo, tem diversos carismas. É a unidade na diversidade. Eu acho maravilhoso a vida dos santos, porque nenhum santo é igual ao outro. Já repararam? São Francisco não é igual a São Vicente, não é igual a Santa Teresinha. Cada santo é diferente. Tem suas características. Porque a graça de Deus não destrói a nossa humanidade, mas eleva com as nossas características, com as nossas qualidades. Então, como é bonito ver que cada um tem o seu chamado. Então, dentro da igreja, por exemplo, tem diversos movimentos e a pessoa vai percebendo que ele tem aquele chamado, aquelas características para aquele movimento ou para aquele carisma, para aquela missão, aquele apostolado, e ela vai se descobrindo. Então é interessante, né, durante esse método, descobrir. Claro que não é por 1h30, depois abre, vamos dizer assim, vai abrindo, né, uma fresta para entrar essa luz divina, para que possamos crescer na nossa vida espiritual. E aí sim, termina aí. Então não é uma direção espiritual, então não é que eu vou seguir, certo, essa pessoa depois, mas pelo menos o diagnóstico espiritual é algo muito pontual, focado na dimensão espiritual, que atinge todos os outros aspectos da pessoa. Mas depois de 1 mês, essa pessoa que foi atendida pode entrar em contato comigo através de e-mail, WhatsApp ou pessoalmente, e vai relatar as suas impressões, né, suas facilidades, dificuldades sobre o mapa organizacional. Claro que depois ela vai buscar um diretor espiritual ou não. Eu aconselho sempre que é importante ter um diretor espiritual, uma diretora espiritual, certo?
para que possa nos acompanhar nesse crescimento que eu falei no início, que chamamos assim de santidade, mas eu prefiro falar em amor ao próximo, nosso amor a Deus, porque muitas vezes a gente pode buscar a santidade por orgulho. Eu sou santo, eu sou melhor que os outros. Não. Então é melhor buscar o aspecto do amor a Deus e o amor ao próximo. Vejo que o Olivir, né, e a Valdenei estão assistindo, o Nestor. Então, que Deus abençoe todos vocês, tantos outros que passaram por aqui, mas, né, e de repente não dá tempo para parar, mas volta e meia eu olho, agora a Patrícia. Então, que Deus encha o coração de vocês com todas as graças que vocês mais necessitam. Pois bem, esse é o método. Padre Diego, como funciona se eu quero fazer o diagnóstico espiritual? Pois bem, eu demorei um pouquinho, porque eu fui organizando esse método, né, corrigindo, adaptando, organizando de tal maneira também, dentro de todo um processo, para que depois ninguém diga, agora eu vou fazer diagnóstico espiritual. Não, esse modelo é esse, certo? Então eu fui organizando todo esse aspecto, e eu coloquei aqui na nossa transmissão um telefone para contato, certo? Que está escrito aí na transmissão, e que é 54 996390892. Então a pessoa liga e marca o seu atendimento de diagnóstico espiritual. Padre Diego, tem que fazer uma contribuição? Pois tem que fazer uma contribuição. O padre não pede nada, sacramentos, orientação, até mesmo direção espiritual. Mas eu achei importante, já que a pessoa recebe, e um dos pilares justamente é o amor aos irmãos, que faça uma contribuição para a Associação Savipa. Para os projetos, não vai ser para o padre, é para a conta da associação, que vai ser então encaminhado para os projetos. Quais projetos? Filhas da Caridade, Vira Virou, etc. Vocês podem encontrar no site Savipa, então São Vicente de Paulo, é SAVIPA, savipa.com.br. Vai encontrar os nossos apostolados. Então, realmente a pessoa liga nesse número, ou manda, melhor é mandar um WhatsApp, marca e se faz uma contribuição na conta bancária da associação, não do padre, para ter esse fim. Mas padre, não quero pagar. Pois bem, com a sua liberdade, depois de repente vai numa pizzaria, né, e gasta mais para isso. Eu vejo que é importante essa contribuição, que faz parte também da nossa metodologia, que tem um dos pilares que é ajudar o próximo. Então, o próprio diagnóstico espiritual tem esse viés de dizer, bom, você está sendo atendido, o padre está dedicando um tempo para você, e esse tempo também se reverte na ajuda nos projetos sociais voltados para as crianças carentes. Então, resumindo, é assim o diagnóstico espiritual, que agora sim, já terminando essa nossa transmissão, resumindo, trata-se de um processo que busca identificar o nível espiritual do indivíduo no estágio de vida atual e tem como objetivo auxiliar o crescimento na vida espiritual. O diagnóstico tem início com a explicação de que a pessoa é corpo, mente e espírito, se podemos definir assim, sendo o espírito transcendente, aberto ao eterno, ao nosso contato com Deus. Embora sejam 3 dimensões, não são independentes. Uma interfere na outra. Pode-se distingui-las para analisar e desenvolver cada uma delas. O diagnóstico busca tratar e cuidar do indivíduo em todas as suas dimensões, porém com ênfase na dimensão espiritual. A metodologia é feita através de 10 passos. A primeira é a entrevista, o momento para conversar, para ver a nossa vida desde a visão
da presença de Deus, depois com algumas perguntas, com alguns testes no campo espiritual, e termina com o 10º passo, que é, então, construir esse mapa organizacional com 3 pilares: sua vida espiritual, o serviço aos irmãos e a formação no campo doutrinal. Então, fiquem com Deus, agradeço muito a participação de vocês, quis compartilhar essa vontade depois de uma experiência de vida, de algo que é importante saber da onde devemos partir no nosso estado atual de vida espiritual, para assim crescer no nosso amor a Deus e o nosso amor ao próximo. Então, eu termino dando a minha bênção, e aqueles que quiserem marcar, então está o telefone 549-9639-0892. Também convido a todos a se inscreverem no nosso canal do YouTube, lá tem diversas mensagens, pílula de espiritualidade, vamos dizer assim, o nosso estudo e ação sistêmica da Palavra de Deus, sobre a associação também Savipa. Então, eu convido a todos a inscrever-se então no YouTube, Savipa, e também conhecer o nosso site, savipa.com.br. Fique com Deus, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo estejam com vocês e com vocês permaneçam sempre. Amém. Obrigado pela atenção e fiquem com Deus.